Agora vamos avançar aqui, vamos avançar. Olha, a gente já tinha quem? Já tinha aqui já tinha o Gabriel Boric, presidente do Chile, como cavalo de Troia, acusando o Lula, do caso lá da não apoiar a Ucrânia, né, fazendo todo o jogo do Ocidente e da TV OTAN. Aí lá na cúpula da Amazônia veio o Gustavo Petro, acusando a esquerda de negacionismo também. Tá? E o Gustavo Petro defendendo, não pode abrir mais poços de petróleo ali na região ali da margem equatorial. Deixa os que estão lá. E quais são os que estão lá? Chuta, quem é que está lá? Vai estar lá Shell, tá lá a Exxon, tá lá os grandes irmãs de petróleo. Só o Brasil não pode, então deixa eles. Tá? Não pode mais abrir poços de petróleo. Tá? Então é derrubar a escada para os outros. Então deixa eles lá tranquilamente pegar tranquilamente os recursos aqui, que deveria ser nosso. Agora surge esse cara, o Javier Milei. Quem é esse cara? Da onde ele veio? Da onde veio esse OVNI? Muitos vendo como OVNI. É interessante esse Javier Milei, ele é formado em economia, tá? Ele é formado em economia. Ele defende, claro, de onde é que esse cara vem? Ele vem como consultor econômica para a área financeira, HSBC, bancos, até o G20, Fórum Econômico Mundial. É uma trajetória. E esse cara, vamos dizer assim, de personalidade, vamos dizer, quem é ele na vida pessoal? Só faltou ser da GV, né? Aqui o Matheus Fernandes observando. GV, INSPER, veio dessa área. Tá? O que ele fala é música para os ouvidos dessa gente. Da onde ele veio? Ele veio, os seus pais, o seu pai era cobrador de ônibus e virou um empresário do setor, tá? Com suas relações não muito boas com a mãe, que era a esposa que era dona de casa, um lar também problemático, sua melhor amizade, sua única amizade com a família é com a sua irmã, que, aliás, participa da organização da campanha. Só que o cara queria ser goleiro, imagina só, ele tinha uma propensão, uma propulsão, eu quero aparecer, eu sou aparecido, eu quero ser alguém, eu quero ser notado, tá? Vai entrar naquele perfil lá do psicopata de sucesso, né? Daqui dos comentários aleatórios que a gente falou. Tentou ser goleiro de um time lá, de Buenos Aires, um time desconhecido, deve estar jogando a Série Z, né? Aquele time. Não deu certo. Aí ele, trabalhando como assessor, de repente ele foi para a TV. E na televisão, participando de debates e em talk show, passou a ter essa experiência televisiva e midiática. Participação em talk show. Tá? Então ele está muito próximo a Trump. Todos eles, olha, se você for fazer uma análise semiótica de todos esses personagens aqui da extrema-direita, todos eles seguem um modelo dessa coisa da canastrice na política. Não sei quantos aqui assistiram o filme Network, Rede de Intrigas, aquele ator que vocês estão vendo, o Peter Finch, que ele faz o memorável personagem chamado Howard Bale, que vocês estão vendo ali na parte superior à esquerda. Quem era Howard Bale? Apresentador de um telejornal que estava despencando a audiência, um jornalista, apresentador da velha guarda, tá? E vão demiti-lo. Olha, você vai apresentar semana que vem seu último programa, porque vamos encerrar o seu programa porque não está dando mais audiência. Ele fica muito puto, né? O que acontece? Ele anuncia para os telespectadores que no último programa ele vai se matar, ao vivo. Tá?
ele vai se matar ao vivo. E ele vira uma espécie de um pastor eletrônico, ele começa a gritar, indignado, eu não aguento mais, tal. Isso antes do dia marcado para o suicídio, ele vira um pastor eletrônico, ele faz discursos, ele começa a apresentar toda a indignação em relação à realidade, política dos Estados Unidos, tal, cabelo desgrenhado, como se estivesse possuído, aquela indignação santa, a indignação dos santos, tá? Aí vem essa coisa do cabelo, uma análise semiótica eu acho bem interessante. Essa indignação tem que ser marcada semioticamente por alguma coisa, por algum... É o cabelo descabelado. Descabelado. Vê o Boris Johnson, o Trump, diz ele aqui, o Milley, que a última vez que ele penteou o cabelo foi quando era criança, depois nunca mais. Ele vive o cabelo com aquelas costeletas. É bem isso, né? Então, essa coisa, olha, que a gente está falando de todos eles antipolíticos. Primeira coisa, antipolítica. Segundo, egressos da mídia. Boris Johnson era correspondente do Spectator, uma coisa assim, é o veículo. Ele trabalhou como jornalista, era correspondente, trabalhou na mídia até entrar na política. Todos esses três, o Trump também apresentador de um reality show e etc., e o Javier Milei, talk show. Foi o canal onde ele foi, depois, para se candidatar a presidente, o sonho dele ser aparecido e reconhecido por todos. Tá? É um traço da personalidade dele. Olha, esse humilde blogueiro foi profético em 2015. Olha, esse artigo, depois pesquisem no site, Datena Russumano, Dória Júnior, candidatos em 2016, é a mídia estúpido. Nesse texto aqui de 2015, eu colocava essa questão de que a mídia já não queria mais intermediários. Para que políticos você pode colocar um pessoal que já sabe dominar teleprompter e sabe se posicionar diante das câmeras? Só para relembrar, na época, os candidatos aqui, Celso Russomano, junto com Celso Russomano, que também veio, né, da TV, tinha programa de defesa do consumidor, José Luiz da Atena, João Dória Júnior, cientistas políticos vêm interpretando esse fenômeno como o crescimento do conservadorismo, de uma cidade que em outros tempos elegeu Maluf, Celso Pitta, etc. Só que essa matéria aqui apontava que era um fenômeno novo, tá? É um projeto que está sendo gestado que tornaria São Paulo um laboratório de uma experiência de vanguarda. A mediatização total da vida pública. É claro que esses personagens representavam a quintessência do imaginário paulistano, essa questão do imaginário, justicialismo, meritocracia e consumo. Tá? É a cena midiática, não é mais a cena teatral, é a cena midiática. Antevia esse humilde blogueiro nesse artigo de 2015. A questão é, o que é a cena teatral, cena midiática? Um intervalo para teorizar aqui, um pequeno intervalo para teorização, que é o ponto central, não só a questão da questão do domínio do imaginário, mas também a questão do modus operandi inédito em política da direita alternativa. A política tradicional, Maluf, Celso Pitta, o que eram? Eram atores que representavam. Tá? Estamos aí, a política sempre foi tributária eu já falei da cena italiana, que é do teatro, o palco, a plateia. A plateia são os eleitores e a política, o poder é o palco, é o poder em cena. O que são os políticos? São atores que representam. Só que aqui não há mais representação na extrema-direita, você tem apresentação, não tem mais representação. Qual é essa diferença, essa nuance
semântica de representar e apresentar. Eles representavam, como políticos, serem pessoas honestas e falavam mentiras. Tá? Enquanto são políticos que representam. Agora, o que temos são não políticos que representam, que fingem ser políticos. Nossa. Fingem ser políticos que fingem não serem políticos. É uma coisa muito louca, repetindo aqui o argumento. O que temos hoje são não políticos, por exemplo, um Javier Milei. Bolsonaro está fora, isso aí porque ele sempre foi político. Décadas como deputado. O que a grande mídia tenta compará-lo com Bolsonaro é uma coisa totalmente sem sentido. Mas o Javier Milei não é político como Boris Johnson, Trump, não políticos que fingem ser políticos, que fingem ser não políticos. Mas eles são políticos. É um nível meta a que chegou o Paul Peter Andres aí, tá falando. Tá aqui toca. Não, acho que é mais a questão do jogo, né? São Paulo e. Aqui é mais próximo do Morumbi, né? O jogo vai ser no Morumbi, São Paulo e Corinthians, né? Então aqui os São Paulinos estão agitados, mas pode ser que chegou o bagulho lá. O bagulho aqui na biqueira. A biqueira Bob Marley e a biqueira do 100% puro. Esses nomes do PCC, o PCC acho que tem a melhor brainstorming, mais ainda que da Polícia Federal. Biqueira do Bob, biqueira do 100% puro. Nossa Senhora, meu Deus do céu. Mas voltando, vamos tentar falar seriamente aqui. Não sei se vocês estão entendendo, é esse nível. São não políticos que fingem ser políticos, políticos que fingem ser não políticos. Tá? Então, isso é feito através da canastrice. Tá? Esse Javier Milei, o visual, como o do Boris Johnson, como o do Trump, são personagens que contrastam com Maluf, com Jânio Quadros, que eram atores na acepção da palavra. Eles trabalham com a representação. Esses aqui se apresentam. Fazendo alusões a personagens ficcionais, como eu estou falando aí, o Howard Bale. Essa indignação santa. Quem não assistiu o filme Network Rede de Intrigas, assistam esse filme dos anos 70, acho que é de 74 ou 75 esse filme, com a Faye Dunaway, é um clássico. Esse filme sobre a questão dos bastidores do telejornalismo, né, numa grande cadeia de TV nos Estados Unidos. Então tem que dar uma... como é que eles fingem que... não políticos que fingem ser políticos, que fingem ser não políticos. Isso se faz através da canastrice. Canastrice. Então são muito overacting, muito exagerado. Em décadas atrás, pessoas como Trump ou Boris Johnson seriam ridicularizados, não teriam menor, mas hoje não. Temos camadas e camadas semióticas de filmes. Tal. Essa gente é que nem aquele... Olha, para terminar esse assunto, o De Volta para o Futuro tem uma cena muito interessante. Não sei se vocês lembram que o protagonista lá, o McFly, ele volta para a década de 50. Então ele fala assim, olha, em 1985, o presidente é Ronald Reagan. Ator. Na década de 50, ele era um ator canastrão, Ronald Reagan. Aí o cara ridiculariza na década de 50. E quem é o vice? Jerry Lewis? Ele não acredita. Pois é. Quando, nos anos 80, eu vi Ronald Reagan, questão, putz, não é possível. Como é possível um ator canastrão como esse virar presidente, virar político? É uma coisa séria. Olha, enquanto as esquerdas não refletirem sobre isso, que isso tem a ver como método para combater a direita alternativa. Não é pelas formas tradicionais, né? E a normalização que já estão fazendo aqui, ó, do Milei, a grande mídia,
a mídia ocidental já resolveu dar uma normalizada nele. Por exemplo, New York Times, Wall Street Journal, não falam mais extrema-direita. Eles falam em quê? Em libertário, hiperliberal, e a grande mídia começou. A Globo News, CNN, no início falava de candidato de extrema-direita, agora não falam mais. É libertário, hiperliberal, e o jornal, vocês estão vendo aqui, o Wall Street Journal já caiu de amor, a revolta da classe média na Argentina. Esse editorial já saiu em defesa do outsider, que ele supostamente incorporaria a revolta da classe média argentina, e não seria o louco que a empresa internacional está retratando. Assim, abre aspas, o que fala: Milei é um economista que defende limites para o governo e culpa pelos problemas da Argentina os impostos sufocantes, a hiperregulação, os subsídios, o protecionismo. Vou vomitar, nem vou falar mais. Já estão normalizando, já estão apoiando. Então, claro que ele propõe é o anarcocapitalismo, é que acabar com o Estado, acabar e deixa tudo se autorregular, tá? Dolarizar a economia e deixa tudo se auto... Cada um escolhe a moeda que quiser, faz o que quiser. Ele quer adotar o dólar dos Estados Unidos como moeda oficial na Argentina, diz esse editorial do Wall Street Journal. A grande mídia brasileira segue assim essa hipernormalização, que é claro, coincide, Javier Milei tem Trump e Bolsonaro como referências políticas. O cacete, Bolsonaro. Tem a questão da desregulamentação da venda de armas. Isso que aproxima. Só que Bolsonaro é diferente. Ele é militar. A vice do Milei foi advogada em questões assim humanitárias para processar contra os crimes da ditadura militar. Tá? É totalmente diferente. Está mais, sim, ligado a Trump. Bolsonaro é um boçal. O cara nem sabe ler um teleprompter. Então, e foi produzido pela mídia. Nesse sentido, claro, ele foi produto da mídia, sim, foi, tá? Mas num sentido muito diferente do Milei. É claro que eles estão tentando forçar a barra, a aproximação com o Milei, do Bolsonaro, para manter o Bolsonaro na ribalta. Aquela coisa que a gente já falou a gente não pode esquecer do Bolsonaro. Por quê? Para manter a sua base social agitada, no cio. Tem que manter agitado esse pessoal, tá?